O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não pode permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa e o Evangelho de hoje fala de videira, não é? Provavelmente você sabe que a videira produz que fruto? Abacaxi? Não. A videira produz uva. Todo mundo sabe disso, né? Então, uma videira é um pé de uva. Tá bom. E a uva é um fruto que produz o vinho, né? Daí vê toda a ligação de Jesus com o vinho, da bebida da época, de Jesus pegar o vinho para, né, fazer com que aquilo se tornasse o seu sangue. E é interessante que quando Deus fala, né, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor, ele está nos lembrando algo muito importante, né, que Deus plantou e cuidou dessa árvore. Foi Deus que plantou essa videira, e que plantou e que vem cuidando dessa árvore, né? Só que essa videira, assim como lá na agricultura, e eles sabiam disso, Jesus pegava muito que era, né, corrente da vida deles ali, que eles iam todo dia para entender a palavra, fazer muito essas comparações. A videira em si, ela precisa de poda. O que é poda? É retirar os galhos, retirar alguns galhos secos, né? Nós precisamos ser podados também. É isso que Jesus quer dizer para nós continuarmos crescendo. Se você não poda a videira, se você não corta os galhos, ela não vai crescer mais, ela não vai dar mais frutos. Então, assim como a videira, o Senhor quer nos dizer que nós também precisamos ser podados. Até porque a videira sem ramos, ela não existe, né? A videira é uma planta que ela vai se espalhando para dar muitos frutos, né? É muito complicado a gente falar disso nas grandes cidades, porque muitas pessoas, principalmente os mais jovens, talvez nunca viram o que é uma videira. Nunca, né, talvez conheceram isso. Mas quem conhece entende um pouco. A videira sem ramos, ela não existe, ela precisa de ter esses ramos. Então, veja bem, nós somos esses ramos. Nós somos parte de Jesus. E para nós produzirmos os frutos que o Senhor quer que nós produzimos, nós precisamos estar unidos à videira que é Jesus. Então, a videira é o Senhor, o Pai é o agricultor, e nós somos esses ramos que, ligados à videira, nós vamos produzindo esses frutos. Então, a gente tem que lembrar que o centro da nossa vida, o centro de tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, sempre é Jesus. Ele é a videira. Sempre é o centro de Jesus. É Ele quem nos alimenta, né? É da videira que sai alimento para os galhos, para que possa dar os frutos. Então, Jesus é o nosso alicerce
A gente falava disso na semana passada, né, quando falava sobre a pedra angular. Jesus é o nosso alicerce. Só que para isso a gente tem que ter uma coisa muito clara na nossa vida. Nós não somos videira. E nós nunca seremos videira. Nós somos galhos. Galhos. E desses galhos nós devemos produzir frutos. Então não adianta a gente querer ser videira, porque a gente não é videira. Videira é Jesus. Nós também não somos o agricultor, então não devemos ocupar ali a função do agricultor, porque o agricultor é o pai. Nós somos os galhos que devemos produzir frutos. Nós não temos como ser videira, porque nós somos galhos. Não tem como. Então veja bem, se o ramo que somos nós estiver fora da videira, cortado, aparentemente por algum tempo, né, aquele ramo que você corta, ele continua parecendo a sua cor original. Ele aparentemente parece ter vida. Mas logo depois de um tempo ele vai secando e ele morre. Nós também. Se nós nos separamos da videira que é Jesus, por um tempo aparentemente não vai acontecer nada, né? A gente vai continuar com a mesma vida. Eu não rezo mais, eu não venho mais à missa, eu não ligo mais para Jesus, reneguei Jesus na minha vida, esqueci que ele existe, vivo como se ele não existisse. Pronto, aparentemente não vai acontecer nada no começo, mas depois nós vamos secar e morrer, porque nós somos isso, nós somos esses galhos da videira. E a única serventia de um ramo seco é aumentar a chama de uma fogueira. Então, quando alguém sai de casa e vai buscar lenha para pôr ao fogo, né, pega esses galhos mais fininhos, sequinhos, para o fogo pegar mais rápido. Então, se nós somos cortados, ou se nós nos desprendemos da videira totalmente, né, e não um pedaço de nós, não uma poda que vai ajudar a gente a crescer, mas inteiramente, se nós nos, digamos assim, nos afastamos totalmente de Jesus, nós vamos secar e vamos morrer. E aí nós seremos lançados ao fogo, porque é para isso que nós vamos servir, se nós estivermos secos. Então essa comparação do galho, do ramo da videira conosco é muito profunda, é muito importante. Então veja bem, gente, se nós largarmos Jesus por uns momentos, parece que nada acontecerá. Nada. Só que aí com o passar do tempo, nós vamos morrendo espiritualmente. Vamos morrendo. E aí a gente vai vendo que a gente não tem mais aquela alegria verdadeira, nem aquela esperança. Então, é muito claro que se diz de videira para comparação conosco. Sim ou não? Sim. Entenderam? Sim ou não? Tá bom. Agora eu queria fazer uma pesquisa com vocês, né? O que você pensaria de uma pessoa nessas seguintes características, né? Ou para você, ou para aconselhar uma outra pessoa, né? Digamos que aparece uma pessoa que diz que você, ou alguém que você está aconselhando, que você é legal, que você é bonita, ou bonito, né? Depende, se é uma mulher, inteligente, né? Mas nunca diz que gosta de você e nunca te ama. O que você pensaria nessa pessoa? Vamos mais para frente. Se você começa a se aproximar de uma pessoa, né? E você nunca sabe o que aquela pessoa quer da vida. Ela nunca fala dos planos dela do futuro. O que ela quer viver, se ela quer ter uma vida em comum ou não. O que você pensaria dessa pessoa? Terceira pergunta da mesma pessoa. O que você pensaria de uma pessoa que você liga, e essa pessoa nunca atende a sua ligação? Que ela não quer falar com você. Ótimo, ainda bem. Temos uma resposta. Imagine só que você conheceu uma pessoa, essa pessoa está se portando a você como se estivesse namorando com você, né? Mas essa pessoa não te apresenta para ninguém da família dela, nem para os amigos, como sua namorada ou como seu namorado. O que você vai pensar dessa pessoa? Que ela tem vergonha, que ela não quer um compromisso sério, né? Que ela só está enrolando, não é isso? Ótimo, tá bom. Oi? Ou não tem família? Não, mas ela tem família. No caso, a pessoa tem família, vai junto com a família, mas não te apresenta. Que a pessoa tem família. Né? Tá bom.
O que você pensaria de uma pessoa que sempre fala do futuro dela, usando o termo eu e nunca nós? Ela é egoísta, né? Ela está vivendo ali com você, está te chavecando, mas não está muito interessada, não é? O que você pensaria se você estivesse unido com uma pessoa, meio que se namorando, tal, mas a pessoa nunca quer ser visto com você em lugares públicos? Que não te assumiu. Ótimo. Oi? Ou que tem outra pessoa, né? É verdade, pode ser, né? O que você pensaria se essa mesma pessoa só te liga nas sextas-feiras chuvosas ou só muito tarde da noite? Que ela está em outro lugar. Ótimo. O que você pensaria dessa pessoa se essa pessoa falasse só sobre assuntos que interessam a ela? Nunca deixasse você falasse nada. Está interessado no outro. Tá bom. Tá bom. E se essa pessoa somos nós? Se essa pessoa não é uma outra pessoa, se essa pessoa somos nós. Se nós, mesmo sem perceber, nos comparamos assim no nosso relacionamento com a videira, no nosso relacionamento com Jesus. Muitas vezes nós dizemos que gostamos de Jesus, né? Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Jesus, mas muitas vezes nós não dizemos que amamos a Jesus. Ou não demonstramos muitas vezes que nós amamos a Jesus. Né? Muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos da vida. Às vezes nós queremos isso, pedimos para o Senhor, e depois já não queremos mais. Nos arrependemos que pedimos aquilo. A gente pede um trabalho e depois reclama do Senhor porque está trabalhando. Né? Pede tanto, Senhor, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Casa, diz assim, não quero mais casar, quero acabar com o casamento. Quero matar essa pessoa que eu casei. Parece que a gente não sabe da vida. Quantas vezes o Senhor nos liga, não por telefone, mas faz outro tipo de ligação, outro tipo de chamado, e nós não atendemos? Quando o Senhor nos chama para alguma coisa. Como que nós apresentamos Jesus para as pessoas? Nós achamos estranho uma pessoa que namora com outro, mas não apresenta como namorado. Nós temos um grande amor pelo Senhor, ou deveríamos ter, ou dizemos que temos, mas nós apresentamos Jesus para as outras pessoas? Nós levamos dizendo, esse é o meu Senhor? Ou a gente finge que não tem Senhor? Né? Nós achamos estranho uma pessoa que nunca apresentou a outra pessoa para a família, mas nós já apresentamos Jesus na nossa casa, para a nossa família? Nós já levamos lá e explicamos para as pessoas quem é. Que quando a gente apresenta alguém, diz assim, esse é fulano de tal, eu conheci em tal lugar, a gente está junto há tanto tempo, tal, ele é assim, tal. A gente, né, faz uma apresentação. Nós apresentamos Jesus para as outras pessoas ou não? Quando nós falamos do nosso futuro, daquilo que a gente vai viver amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, seja na nossa vida profissional, seja da nossa vida sentimental, seja na nossa vida comunitária, nós pensamos só em nós ou nós pensamos em Deus também? Nós pensamos o que eu quero viver daqui 10 anos, ou nós pensamos o que eu e Deus queremos que eu viva daqui 10 anos? Ou eu penso só quais são os meus planos daqui a 10 anos? Ou eu penso nos planos de Deus? Não? Nós achamos estranho quando alguém não quer ser visto com um outro em um lugar público. Isso pode parecer que a pessoa tem uma outra pessoa, né? Mas nós, quando estamos em lugares públicos, fora da igreja, nós estamos com Deus? Nós demonstramos que Deus está do nosso lado? Nós temos a coragem de dizer, eu estou aqui, mas Jesus está do meu lado. Será que muitas vezes nós não somos essas pessoas que só ligam para Deus nas sextas-feiras chuvosas ou tarde da noite? Ou seja, só ligamos para Deus quando a gente precisa de alguma coisa? Quando a corda aperta? Ou porque naquele dia está na hora da missa, então eu vou lá falar com ele, porque é aquele dia que está marcado e pronto. Fora daquilo eu finjo que ele não existe. Será que quando nós conversamos nas nossas orações com Jesus, nós falamos só de assuntos que nos interessam, aquilo que seria bom para mim, aquilo que me faria feliz, aquilo que me deixaria satisfeito? Ou nós também perguntamos o que deixaria o Senhor satisfeito? O que faria bem para que o reino de Deus acontecesse? Porque quando nós fazemos essa comparação com outra pessoa,
É estranho porque a gente tem um comportamento, né? Mas quando a gente muda de lado e a gente consegue imaginar que nós podemos também ser aquela outra pessoa, nós ficamos calados. Porque muitas vezes aquilo que nós achamos estranho de uma pessoa fazer com outra, nós precisamos de lembrar que Jesus é uma pessoa da Santíssima Trindade, não é? E que nós convivemos com uma pessoa que é Jesus, e nós precisamos tratar Jesus bem. Porque muitas vezes aquilo que nós achamos estranho de uma pessoa fazer com outra, muitas vezes no fundo é aquilo que nós fazemos com Jesus. Será que nós não somos assim perante Deus? Será que nós estamos produzindo frutos, ou nós somos ramos, galhos que estão ali só de enfeite na videira? Então, gente, do que adianta uma planta frutífera que não dá frutos? Não é? Jesus não nos comparou com uma árvore que não dá frutos, ele nos chamou, né, de galhos, de ramos de uma videira, que é uma planta que dá frutos, que eles conheciam muito bem, e que faz o vinho, aquele vinho das bodas de Caná, aquele vinho que nascer e transformou no seu próprio sangue. Então veja bem, o Senhor nos chama de ramos, ramos que dão fruto. Então não é uma opção de eu querer ou não querer dar fruto. Eu nasci para dar fruto. Então eu tenho que ver que frutos eu tenho dado. A primeira leitura de hoje fala de Paulo, que Paulo, quando se converteu, que as pessoas tinham um pé atrás com ele, por causa de tantas coisas erradas que ele tinha feito. Só que Paulo, com o tempo, ele conseguiu ir mostrando isso, e ele produziu muito fruto. Por quê? Porque ele cresceu. Porque quando ele caiu lá no caminho de Damasco, ele teve coragem de deixar ser podado. E porque nas podas do dia a dia, ele foi crescendo, crescendo, crescendo e produzindo cada vez mais frutos. Então veja bem, Paulo era um homem que perseguia os cristãos. E como é que ele faz para crescer? Não é só porque ele cai na estrada de Damasco, não é só porque ele se encontra com Ananias e volta à visão, mas é porque ele acolhe Jesus e acolhe a palavra de Jesus. Então veja bem, alguém que tinha uma vida totalmente pecaminosa, ele muda de vida e ele começa a ser um apóstolo do Evangelho. Por quê? Porque ele teve coragem de crescer. Para nós crescermos, nós precisamos ter coragem de deixar sermos podados e ter a decisão de produzir frutos. Então veja bem, essa comparação que nós fizemos em pensar numa outra pessoa é muito fácil de nós analisarmos e pensar que aquela pessoa tem outra, que aquela pessoa tem vergonha, que aquela pessoa não tem compromisso, que aquela pessoa está te enrolando. É muito fácil, foi muito rápido vocês responderem aqui. Mas quando a gente muda a nossa posição, não de estar de fora olhando e julgando o outro, mas quando a gente entra em cena e vê que talvez nós podemos estar ali sendo um dos protagonistas dessa história, e que a outra pessoa é Deus, a gente fica assustado. Então é uma hora de nós vermos se esse comportamento que nos assusta tanto na vida de outras pessoas, muitas vezes não reflete o comportamento que nós temos com Deus. Jesus é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. A função do Pai foi plantar e cuidar da videira, e Ele fez isso. A função de Jesus é alimentar a videira, alimentar os ramos, os galhos, para que eles possam produzir frutos. Essa é a função de Jesus, Ele é a videira. E a nossa função é ser esses ramos, e é dar frutos. Se a gente for podado, é sinal para a gente crescer cada vez mais e dar cada vez mais frutos. Então hoje é um dia da gente olhar e falar assim, eu tenho sido um bom ramo? Quantos frutos eu produzi nesse ano? Nós já estamos no mês de maio, né? O mês de Maria. Né? Que frutos eu poderia hoje apresentar para a mãe de Jesus? Dizer assim, mãe, eu apresentei para o seu filho, traz frutos. Porque nós já passamos janeiro, fevereiro, março e abril. Talvez se a gente for dizer no nosso trabalho quantas coisas nós já fizemos, a gente vai dizer muita coisa. Talvez até na nossa casa, quantas coisas nós fizemos, nós vamos dizer muita coisa. Mas para o reino de Deus, que fruto nós apresentamos? É uma hora de pensar e de ver se nós estamos produzindo bons frutos. Para produzir bons frutos, precisamos ser ramos de verdade e assumir a nossa condição de ramos que tem a capacidade de produzir frutos. Amém? Fica de pé, por favor, se isso te ajudar a rezar. Recline sua cabeça, feche seus olhos
e pergunte a Jesus: Jesus, que frutos eu posso produzir ainda esse ano? Esse mês? Esta semana? Pergunte ao Senhor: Senhor, quantas vezes talvez eu não tenho sido um bom ramo e não tenho produzido um bom fruto? Quais são esses frutos, Senhor? Pergunta para Jesus. Jesus, que fruto que eu posso produzir? Eu talvez tenha produzido tanto na minha casa, tanto no lugar onde eu trabalho, para a empresa que eu trabalho, e eu te agradeço por isso, Senhor, mas eu quero te perguntar hoje, que frutos eu posso produzir para o reino? Que frutos o Senhor quer que eu produza para o reino? A gente pode, claro, se alegar com os frutos que nós já produzimos, mas pedir que o Senhor nos dê graça, saúde e paz para produzirmos nós os frutos. Pergunte ao Senhor e escute a sua resposta. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior.